Olá pessoal, a iniciativa Piraquara Ontem, Hoje, Sempre retoma hoje o seu trabalho de entrevistas e nós estamos aqui na casa do nosso amigo professor José Galerani Filho, hoje professor aposentado, curtindo aí a sua aposentadoria, mas nós sabemos que o trabalho e a importância do professor José dentro da história de Piraquara, apesar de uma história assim mais recente, né? Mas teve uma intensidade que merece ser registrada. Então, a partir de agora, professor, um prazer ser recebido na sua casa. Boa tarde a todos. O prazer é meu. Imagina. Então, professor, para iniciar, nós temos aí uma série de informações que eu tenho certeza que o senhor vai nos apresentar, né? Mas eu gostaria que o senhor começasse me falando, assim, de que cidade que o senhor nasceu, de onde que o senhor veio, falando um pouco da sua família também, né? Seus pais, seus irmãos, e como começou toda essa carreira de professor? Tudo bem. Então vai um pouquinho, mas meu pai era funcionário do Estado, ele morava em Jacarezinho. De Jacarezinho ele foi trabalhar em Quatiguá. Ficou alguns meses em Quatiguá, foi o período que eu nasci, então eu nasci em Quatiguá. Nasci e voltei para Jacarezinho. Então, passei a minha vida escolar toda em Jacarezinho, estudando no Rui Barbosa, uma escola do Estado, na estadual. Lá eu fiz desde o segundo ano de grupo até o primeiro ano de matemática da faculdade. A faculdade de Jacarezinho. Jacarezinho. Daí foi construído um prédio novo. Daí passou do Rui Barbosa para esse prédio, que é até hoje, Faculdade de Filosofia. E vocês eram em quantos irmãos? Irmãos eu não tenho, só tenho irmã. Ah, não tem? Tenho 4 irmãs e uma de criação, mas também irmã. Minha mãe pegou ela pequenininha. Tá, e o senhor é o qual da família? O segundo. O segundo. O segundo. Tá, e aí depois que o senhor fez esses anos de estudo em Jacarezinho, a continuidade foi... Foi o seguinte, meu pai tinha um sítio na Barra do Jacaré. Eu, desde 49 por aí, eu frequentava sempre, ia as férias, ia para o sítio, ficava lá, tal, e quer dizer, eu já estava na faculdade, estava fazendo a faculdade, e meu pai estava morando lá, porque separou o município, Barra do Jacaré e Jacarezinho, que era um distrito, passou a ser município. E ele ficou trabalhando lá, e eu acabei indo para lá e trabalhando um pouco na prefeitura lá, fui secretário do prefeito uns tempos, e ele pediu, sabe que era muito difícil, o pessoal não conhecia muito bem, então queria que eu criasse uma escola estadual lá. Então, levei 2 anos para fazer a escola funcionar. Depois que a escola começou a funcionar, eu deixei a prefeitura e passei a dar aula na escola. Aí foi, então esse período que o senhor trabalhava na prefeitura, o senhor não tinha nenhum vínculo ainda com escola e dando aula, nada? Não tinha. Mas o senhor já fazia, tinha concluído? Não, estava fazendo, fazendo matemática, ia toda noite. Sim. Ia da Barra para Jacarezinho e voltava. Se fosse por Andirá, se chovesse, dava 100 quilômetros toda noite. E era muito distante? 100 quilômetros. 100 quilômetros. Tinha que fazer toda noite. E tinha problema, e a presença era tinha que não era feito sem presença. Tinha que ir na faculdade mesmo, não tinha jeito. Era bem pesadinho. E daí esse início como professor? Então, daí eu tive que criar a escola e o duro foi criar um corpo docente e os alunos estavam lá. A gente começou a prepará-los, porque tinha exame de admissão, né? A gente começou a preparar aqueles alunos e daí a escola não saía, porque levou 2 anos. E ficava nesse trabalho, né? Trabalhando ali com eles, preparando, até que a escola saísse. Então a dificuldade de criar na época era formar um corpo docente. Então
E a gente foi escolhendo um pessoalzinho bom, que trabalhava legal, que a gente conhecia da faculdade. Tem um amigo até interessante, até vou deixar registrado esse caso. Ele é professor hoje em Andirá. Aliás, ele é sogro do Dal Piccolo hoje, da Globo. O Agostinho Mendes. Nós estudamos o ginásio e o científico inteiro juntos. E chegou um ponto que formamos tal, e ele não tinha onde trabalhar, ele ia para São Paulo. Estava procurando um professor, na época ele era professor de História e Geografia. E eu fui na casa, ele estava com a mala prontinha, rapaz. Ia para São Paulo. Falei, não, que São Paulo, você vai para Barra do Jacaré. Eu estou precisando de professor, eu vou te levar para lá. Tal, e vai conversando, não é. Ele foi para lá, se tornou professor, depois ele fez matemática também. Ele tinha feito História, Geografia, Pedagogia, e foi fazer matemática e continuou dar aula até há pouco tempo estava dando aula, deve estar dando aula ainda em Andirá. Esse é o Agostinho Mendes. A fundação dessa escola foi mais ou menos em que ano? Eu tive lá em 66, por aí. E o senhor 66. Permaneceu quanto tempo? Eu fiquei nessa escola até formar a primeira turma. A primeira turma formou, daí eu fiquei, porque eu fiquei dando aula lá e Andirá também. Foi meio período cada uma, porque lá não comportava as 40 horas, né? Sim. Ficava em Andirá de manhã e Barra do Jacaré à tarde. Formou a primeira turma, daí eu ia ficar só em Andirá. Daí eu fui convidado para ir para Ourinhos. A diretora do instituto, através dos colegas da faculdade, falou, não, estava usando um professor de matemática lá, e lá era 44 horas, pagava muito bem. E daí me acertaram, daí que eu fui para Ourinhos e deixei. Mas fiquei até formar a primeira turma lá. Aliás, tenho alunos por aí nos bancos, no estado, e a gente sempre acompanha. De vez em quando eu chego, vou para Barra. Faz um mês e pouco eu estive na Barra. E o ambiente, como que era o ambiente? Olha, da escola? Sim. Fantástico, né? Era uma época em que parece que... E eram alunos que praticamente trabalhavam na lavoura, todos. Eu dei aula lá para minha cunhada, para o meu cunhado, todos participavam dessa escola. Minha irmã, 2 irmãs, eu dei aula lá. Então, mas era um ambiente, porque o aluno, ele achava que aquele era a salvação dele. Se ele estudasse, ele teria condições de ter uma vida melhor. Permanecer naquele trabalho. Exatamente. Difícil, e foi o que aconteceu, viu? Foi uma coisa fantástica. Eu não sei se tiver bastante tempo, gostaria de narrar assim, um pedacinho. O senhor fica à vontade. Estava dando aula numa 8ª série, aquele calor à tarde, eu com uma dor de cabeça, né? Mas não estava muito bem mesmo, acho que era uma gripe, não me lembro bem. E daí, mas eu tinha sempre um aluno que era monitor, que é aquele que desenvolvia alguma coisa. Eu estava tão ruim que, para não dispensar a aula, eu falei, vamos fazer o seguinte, hoje vamos testar o nosso monitor e ela vai dar aula para mim, no meu lugar. E eu fui na última carteira e sentei. Só que o assunto, ela não tinha visto ainda, eu me lembro até hoje. Era biquadrada, equação biquadrada, mas já literal. Tinha que fatorar e tal. Eu então deixei que ela desenvolvesse. Menina, ela foi desenvolvendo, caiu num trinômio do quadrado perfeito. A menina fatorou aquele trinômio, eliminou o radical e foi indo. Eu fiquei abismado com o conhecimento que ela tinha, e só dali das aulas da gente. Que coisa fantástica, viu? Essa menina, nem sei, hoje eu perdi, não sei, mas deve ter sido ser uma professora excelente por aí, viu? Surpreendeu o senhor naquele momento. Naquele momento. Foi fantástico, porque você vê que não era só ela aprender aquilo que a gente estava ensinando. A gente estava conseguindo colocar mais, que eles tocassem o barco sozinhos, caminhassem sozinhos. Isso numa 8ª série. Foi muito bonito. E depois, esse período que o senhor ficou de lá, daí eu voltei para Ourinhos. Ourinhos também foi uma época muito boa, viu?
Cheguei, já tinha hora atividade em Ourinhos. E hora atividade, que foi criada há pouco tempo aqui no estado, né, do Paraná. Então eu ocupava minhas aulas hora atividade para recuperar os alunos num tempo fora do horário de aulas. Era de manhã, eles vinham à tarde. E a gente fazia um trabalho, mas muito, muito, muito interessante. Olha, a diretora, quando eu saí, porque houve, no final desses anos, lá em São Paulo, a 5ª série passou para o grupo. E daí diminuiu as aulas. E daí ela não tinha como, eu era a última a chegar, ela teve que me dispensar. Fez de tudo para me segurar, não conseguiu. Daí eu fui para Salto Grande, que é pertinho. Salto Grande fiquei mais 2 anos, 82, 83. Era um município? Salto Grande tem uma represa. Uma represa no Paranapanema. O bom de tudo isso lá era que a gente, depois da aula, ia nadar na represa, né? Fazer um exercício. Daí, o que aconteceu é o seguinte, de 74, eu cheguei em Ourinhos em 72, 73 estava ali em Salto Grande, 74 aconteceu o seguinte, não tinha concurso, naquela época era muito difícil, eu fiquei em Salto Grande, o professor de Salto Grande morava em Bernardino de Campos. E ele era meu amigo, tal. Ele falou, professor, não vou, porque ele estava lá há 10 anos, dando aula, mas ele vinha da cidade. Eu falei assim, eu não fico mais aqui, eu vou embora, você vai ficar com as aulas, tal. E eu não sei o que aconteceu na vida do rapaz, que ele resolveu, foi preciso pegar as aulas. E eu fiquei sem aula. E daí, na distribuição, foi em Marília, não tinha aula ainda, eu fiquei aguardando. Eu ia abandonar o magistério e ia para São Paulo. Estava mais ou menos pensando em ir para São Paulo e arrumar outro emprego e sair do magistério. Daí fui convocado para ir para Marília, porque houve um erro de distribuição de aula. E nesse erro, eles queriam que a gente voltasse para pegar as aulas, mas para pegar e deixar para uma outra professora. Bom, tudo bem. Daí cheguei lá e a distribuição eu estava na frente, escolhi as aulas, falei, eu deixo a aula para ela, desde que ela conte a história dela. Se ela tiver pior que a minha situação, que eu tinha filhos já, né? Então, se ela precisar, eu deixo as aulas para ela. Se não, eu não posso deixar, eu preciso das aulas, que era em Garça. Daí ela não tinha nada, era solteira, não precisava daquilo. Falei, ó, infelizmente, sinto muito, mas eu preciso das aulas. Daí eu fui para Garça. E Garça eu fiquei 10 anos. Era uma maravilha, né? Garça foi uma cidade fantástica, muito boa. De vez em quando eu visito ainda lá, tem meus amigos, professores. Esse tempo nós fomos lá, eu, a Cristina, a minha esposa. Eles fizeram um churrasco na chácara de um dos professores. Uma maravilha, conheço o pessoal ainda, a gente mantém ainda. Tem um que é doutor em linguística, ele me liga, esses dias ele me ligou, e a gente se mantém. Ele já veio várias vezes aqui em Piraquara, vem aqui, então a gente não perde aquele elo. Mas eu tinha um grande problema, não financeiro não, que lá eu lecionava numa escola particular também, que era o Americano de Garça. O americano pagava bem e tal, mas eu tinha um problema que os meninos estavam crescendo e eu me preocupava na faculdade para eles, alguma coisa. E lá tinha só Marília. E Marília, faculdade naquela época, hoje não, mas naquela época era muito ruim, não valia nem a pena. Então, eu uma vez fui para Jacarezinho, um fim de semana, me avisaram, vai ter concurso de professor aqui no Paraná. Falei, eu vou fazer. Eu vinha sempre, eu vim e fiz o concurso. E esqueci daquilo. Fiz concurso em São Paulo também, né? Passei, e lá eu era concursado, estava tudo bem. Daí um dia me ligaram. É a última chance de escolher esse concurso que ele vai caducar. Puxa vida, daí eu fiquei num dilema, né? Saí naquela uma cidade, é uma cidade, Garça, uma cidade bonita, mas muito boa. Mas no mesmo tempo eu pensava, aonde? Aonde que eu vou pôr esses meninos?
salário de professor, sabe como é que é, né? Aquelas coisas que dê para sustentar aí 4 filhos na faculdade, não vai mesmo, né? Daí eu pensei bem e vim para cá. E daí eu cheguei, foi aqui no Cristo Rei a escolha. Sentei lá naquela escola do Cristo Rei, no seu nome, uma escola grande ali, do estado, e já era 4h30, falei, eu acho que não. Porque eu pensava que São José dos Pinhais era perto de Curitiba, que eles pudessem estudar e eu dar aula em São José. Eu não conhecia aqui, Piraquara, né? Uhum. Daí foi 4h30, na hora que eu levantei, falei, acho que eu vou embora, né? A minha irmã já tinha chegado lá para me esperar e tal. Eu falei, eu vou embora. Levantei e chamou meu nome. Chamaram, daí eu fui dar uma satisfação, né? Cheguei lá, falei, olha, eu acho que para mim não vai ter mais, eu precisava de uma cidade perto aí, como São José, para poder preparar o campo para os filhos. E como não tem mais, ela já tinha esgotado, ela disse, não, tem Piraquara, tem uma escola aqui, ó, 108 aulas de matemática, que era o Romário Martins. Uhum. Mas eu não conhecia Romário nem Piraquara, nem sabia onde ficava isso. Daí... Era a primeira vez que o senhor tinha vindo a Curitiba? Não, eu vinha sempre a Curitiba, mas para cá eu não conhecia. Nada. Daí eu fiquei naquele dilema. Daí, em todo caso, escolhi as aulas, porque eu achava o seguinte, eu era efetivo lá, eu podia me afastar 2 anos. Em 2 anos eu vinha, tentava ver se eu conseguia. Se eu não conseguisse, eu teria como voltar. Uhum. Acontece que, na hora de preencher os documentos, perguntou se eu te dava aula em algum lugar. E eu não sei mentir, mas nem para isso. Escrevi que dava aula. Daí foi problema. Daí, para que eu escolhesse aqui, assumisse, eu vim aqui, ficava aqui, mas eu não podia assumir porque eu tinha que exonerar o cargo de São Paulo. Daí teve que... Aí chegou um dilema, né? Ou volta ou fica... você acredita em destino? Você trocar aí 1 milhão por R$1, foi mais ou menos o que eu fiz. Tudo estabelecidinho lá, deixei tudo, porque na realidade lá a gente desenvolvia um projeto muito importante que chamava o Mar acho que era. E a gente, cada 15 dias, o professor de matemática, eu era o representante. Todo 15 dias, cada bimestre, 15 dias, já tinha um professor que ficava me substituindo e nós saíamos em caravana por todos os municípios, 5 municípios. E a gente ia, aquele dia não tinha aula na escola, parava, só os professores, e eles faziam almoço lá mesmo e tal, e a gente sentava e ia discutindo, vendo, resolvendo os problemas para os professores, que às vezes tem problema enrolado, a gente desenrolava e tal, e eu ficava com matemática, português ficava ali, química para lá, física, então, e a gente fazia esse trabalho nesses 5 municípios. E estava em pleno andamento aquilo, né? Uhum. Então eles não queriam, não, fica. Quando eu voltei de Curitiba, tinha um recado em casa, porque lá é delegacia de ensino, né? Não, fala pro Galerani vir na delegacia de ensino. Oi, gente. Cheguei lá, daí foi um fecha, né? Não, você não pode ir embora. Como é que você vai embora? Você não pode ir para o Paraná. Você está aqui, você está aqui, não tem jeito. Vamos desenvolver nosso trabalho. Eles vêm trabalhar aqui. Eles iam me liberar das aulas do Estado e ficavam trabalhando na delegacia de ensino. Eles falaram o seguinte, faz o horário que você quiser aqui, para você poder ficar com o cursinho, né? Fizeram de tudo para manter o senhor lá. Para manter. Mas... as propostas eram ótimas, eram boas, né? Não tinha problema, mas por isso que eu perguntei se você acredita em destino. Deixei os colegas, os amigos, tudo, e vim embora, não conhecia ninguém aqui. Mas a princípio o senhor não tinha assim, uma explicação do que motivou desistir de todas essas vantagens que teria lá? O único problema é que eu queria ficar perto de uma capital para os alunos, para os filhos estudarem. Esse era o único objetivo, não tinha nada. Daí acabei, Piraquara 85, né?
84. E lá nessas cidades que o senhor já tinha passado, o senhor teve alguma experiência assim administrativa da escola ou sempre em sala de aula? Não, em Garça. Quando eu estou no Lídia Ivone Gomes Marques, a diretora era Mercedes, e quando ela precisava se ausentar, ela saía fazer curso, tudo, eu ficava na direção da escola. Uhum. Então lá, mas eu me entregava muito à escola, não sei, depois, eu acho que professor é um problema, né? Eu me lembro, deixa eu falar um pouquinho do Lídia Gomes. Fica à vontade. Lá no Lídia Gomes Marques, cheguei, tinha uma fanfarra encostada lá, mas não tinha fanfarra. Faltava aí, acho que 2 semanas pro desfile. E aquele instrumento lá. Eu falei, mas por que ninguém toca? Os alunos, não, eu toco um pouquinho, mas ninguém quer. Eu falei, não, falta alguém? Falta. Então vamos fazer o seguinte, juntamos, fizemos uma lista, tal, levamos para a diretora e vamos montar e vamos desfilar nesse 7 de setembro. Faltava 2 semanas. Daí toda tarde nós saímos na rua lá e vai. Olha, rapaz, fizemos o desfile. Que coisa. E daí, hoje deve estar uma fanfarra fantástica. A partir dali, ela foi para frente. Motivaram a tocar a fanfarra. Então, daí foi isso. Eu saí de Garça em 84. Cheguei aqui em 84. Uhum. Mais ou menos a época, o senhor lembra? Do que? Foi a época do ano? Foi no início do ano. Foi no começo do ano. No começo, era março. Começava as aulas, né? E como que foi, assim, a primeira experiência aqui com Piraquara? Eu cheguei... Lá, eu trabalhava muito forte em São Paulo, né? Na realidade, eu trabalhava 60 aulas por semana. Eu tinha... Meu dia de folga era 12 aulas. Esse é o meu dia de folga. Porque normalmente tinha 5 aulas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. E tinha que chegar e ainda preparar aula para o cursinho. Que o cursinho era cursinho pesado, cursinho forte. Só para você ter uma ideia, meus alunos do 2º ano, eles fizeram o vestibular de São Paulo. Como é que é aquele? FUVEST, não é? Um famoso de São Paulo. Todos passaram na primeira fase. Eu tenho aluno que, depois que eu já estava aqui em Piraquara, ele tinha feito ele fez vestibular de medicina na Paulista de Medicina. E ele me escreveu aqui, mandou uma carta, eu devia ter guardado, dizendo que ele estava muito satisfeito, que a nota que ele tirou 7. Ele podia ter feito engenharia, qualquer coisa de matemática. O nome dele era Truzzi, sobrenome Truzzi. Uhum. Esse rapaz é interessante também. Lá em Garça, a elite queria estudar em Marília, né? Porque era o charme da coisa, era estudar em Marília. Então os meninos iam para Marília, depois se apertavam lá e vinham para pedir aula. Eu falava, não, eu não tinha tempo mesmo. Eu falava, eu não tenho tempo, mas eu tenho aluno que pode dar aula para vocês. É 2º ano, então esse pode. Então o Truzzi pegava as aulas. Ele dava as aulas para elas de particular, e quando ele se enrolava, ele corria lá em casa, eu ajudava, tal, e ele ia e tocou. Então esse menino fez medicina na Paulista. Ganhou muito presente, assim, ele, viu? Então esse foi... Agora me perdi um pouquinho, esqueci da pergunta. Quando o senhor chegou aqui em Piraquara, qual foi a primeira impressão que a cidade provocou? Eu cheguei, gostei, andei bastante por essa rua aqui, ó. Passei várias vezes essa rua aqui, porque tem uma casa aqui em cima, que é da mãe do Miguelzinho ali, e ela estava fechada, eu estava procurando casa para alugar. Fui aqui no Lambari, né? Uhum. Na Tia Cirlei me levou ali na casa dela, eu estava procurando casa, então eu andava bem por aqui, ó. Eu gostei da cidade, né? Calma, tranquila, naquela época era muito calma, né? Uhum. Bem tranquila. Gostei, até que eu consegui uma casa lá em cima, onde hoje é uma loja de motos lá em cima. Uhum. Então, daí eu mudei para cá. Agora os meninos que se assustaram um pouco, né?
porque lá aqui era bem diferente, né? Mas logo se adaptaram também, né? Foram se adaptando. E em 84, 85 vocês se lembram. O que aconteceu? Vocês estavam, mas já faziam parte. Mas a gente vai chegar lá. Eu só quero perguntar mais uma coisinha para o senhor. E a primeira impressão do Romário Martins, assim, o ambiente? Não, tranquilo. Eu cheguei, estava tranquilo, porque ali era uma época que tinha uns professores fantásticos lá, né? O Romário tinha professores de alto nível, né? O pessoalzinho trabalhava pesado mesmo. Então gostei, tudo bem. Então, é isso que aconteceu. Eu tive um pequeno problema, que daí vocês já participavam desse problema. Isso que eu queria chegar, que era o dia D da educação. Você lembra do dia D da educação? Olha, eu lembro, mas eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas eu lembro do dia D da educação. Então, eu cheguei, porque a minha ideia era chegar aqui em Piraquara, dar minhas aulinhas, eu não queria saber de outras atividades. Uhum. Não queria, porque na realidade havia uma atividade maluca, canseira, então eu queria ficar tranquilo. Essa era a minha ideia. Acontece que no dia D da educação, começou o dia D da educação foi em todo o país, parava-se a escola e o aluno tinha a voz, né, de chegar naquelas reuniões, de falar, de cobrar. Só que, não sei se vocês se lembram, a diretora do Romário não aparecia. E ela não queria nem saber de dia D com os alunos. Poxa vida, mas... Lembra disso, Sérgio? Sérgio, lembra disso? Eu entrei em 85. 85? Eu lembro eu até lembro, por uma questão ética, só vamos falar da direção, certo. Não vamos citar o nome, né? Mas eu agora estou me lembrando alguns episódios também. O que aconteceu, né? Então, daí os alunos me pressionavam, porque eu acho que o professor, a função dele é estar junto com os alunos. E ali, a gente estava junto com os alunos. E os alunos pressionavam. Pô, vai ter em todo lugar. Por que aqui em Piraquara? Por que no Romário não vai ter? Tal. Aquilo além da ética, além de tudo. Eu acho que é um desejo do aluno, era um direito deles de participar desse dia D, que era expor o que eles queriam. Falar mal do professor José, o professor José está dando aula mal, se quisesse, ou está dando aula bem. Era a chance deles estar ali e ter voz. Bom, eu liguei então, é isso que eu travessei um pouco, porque eu liguei aqui na inspetoria e falei com a tia Clévina, que era a inspetora. Falei, tia Clévina, os alunos querem o dia D aqui, estão pressionando e eu não sou diretora, não posso... E a diretora, ela não tem vindo, infelizmente não tem vindo. E eles não tinham como falar com a diretora. Ela falou, vamos fazer o dia D nessa escola e eu garanto. Pode preparar tudo, nós vamos fazer que eu garanto. Bom, ela era inspetora, ela tinha poder maior que a gente, até que a direção. E daí assim saiu o dia D. Agora, o dia D, lógico, eu não me lembro assim, os pormenores faz tanto tempo, mas malharam muito essa direção. Não sei se você se lembra. Ela foi malhada bastante por essa ausência. Até tem uma outra questão que eu acho que é bem interessante a gente colocar, porque o próprio ano, a própria época também fazia com que os alunos se posicionassem de uma maneira a querer ser ouvido, porque nós estávamos vivendo aquele período da diretas já, exatamente. Né, aquele barulho, né, que exatamente. Barulho cívico que aconteceu. Estava saindo aí, né, de quantos anos de ditadura, quer dizer, ele queria ter voz, era chance. E aluno é assim mesmo, e é assim hoje, e foi ontem, e vai ser sempre, né?
Ele quer os direitos dele mesmo. E até porque a própria direção, com determinadas atitudes, ela acabava se parecendo muito com aquele regime que você não tem a dúvida. O povo queria derrubar, né? Exatamente. E talvez por isso eles pegaram um professor que já era bem para a democracia, bem democrático, e daí pegaram e apertaram. E foi nesse momento que nasceu o movimento José Já? Foi porque daí aconteceu o seguinte, eu senti que a direção veio brava, né? Violentamente brava. E ela tentou, para mim tudo bem, estava passando, e na sala dos professores eu senti uma coisa terrível, porque ela veio com uma pressão em cima, porque achava que eu tinha feito. Então, tá certo, eu participei também, não estava fugindo disso. Mas só que daí ela quis denegrir a minha imagem. Ela quis dizer que eu tinha vindo de Garça, que não vinha assim por minha vontade, que tinha acontecido alguma coisa. Então eu falei, bom, tudo bem. Até agora, tudo bem. Você pode estar aqui o telefone, você ligue para lá, você pode descobrir tudo o que aconteceu lá direitinho, e meus colegas estão lá para dizer. Agora, a partir de hoje, porque daí não tinha como, né? Era eu ou a direção. Falei, a partir de hoje eu sou diretor, vou ser candidato a diretor. Mas eu tentei ainda, naquele momento eu lancei o nome, porque eu precisava me resguardar, porque senão ela ia me massacrar mesmo, né? E daí, mas assim mesmo eu tentei oferecer ainda para o professor Ieto, para a Cirlei, eles não quiseram. Daí, não tinha como. Quando eles não quiseram, eu falei, não, eu vou encarar. E eu ia encarar, não porque eu achei que eu pudesse, porque era a única saída que eu tinha mesmo, né? Porque não tinha como, eu tinha que ir embora. Era uma forma de se defender. Defender, eu ou a direção atual, a que estava, ou eu, não tinha como. E daí os alunos, lógico, participando de tudo isso, fizeram aquela campanha que vocês devem estar lembrados. O movimento José Já, que foi uma coisa assim. Na realidade, quando eu cheguei, eu senti dificuldade financeira enorme aqui, porque eu levei 4 meses para receber. Eu não tinha. Quem me ajudou foi o Marquinhos. O professor era solteiro, tal, dava aula e ele me ajudava, viu? Ele me ajudou até que recebi e tal. Então eu não tinha o dinheiro para fazer uma campanha daquele nível, porque a campanha foi num nível altíssimo. Tanto que, se você comparar hoje, naquela época um vereador se elegia aí em torno de 200 votos. 200 e poucos votos. Os alunos fizeram a campanha tão grande que eu tive 630 votos, dá para eleger 3 vereadores. E a oposição, a que estava na direção, 620. Quer dizer, então naquela época já votaram aí 630, 120, 750 pessoas. Quase 800. Quase 800. Uma coisa fantástica isso, né? Naquela época, em 85. Até pelo movimento, né? Que foi uma coisa assim bem interessante mesmo. Hoje está aí, né? A gente encontra muitos alunos, eles ainda cantam a musiquinha José Já e fica como está, tal, até hoje. Então foi uma coisa assim que marcou. E acho que foi benéfico, porque na realidade a escola deu um impulso, não porque eu administrasse bem, não era isso. É porque os alunos estavam juntos. Olha, se identificaram, sim, né? Olha o Grêmio, né? Valdecir. Inclusive, professor, até gostaria de pontuar essa questão da abertura que se criou ali, porque na verdade eu entendo que o que aconteceu no Brasil, em termos de abertura política, toda aquela mudança, né? No Romário Martins aconteceu exatamente a mesma coisa. Né? Em escalas diferentes, né? Foi uma abertura, e deu chance para o pessoal, né? E principalmente porque eu participei também daquele Grêmio Estudantil. Você estava lá também, né? Eu não sei porquê, mas me colocaram como orador.
né? Olha, você vê. E eu participei daquela chapa e nós fizemos uma campanha assim, também muito intensa. E o trabalho. Porque o trabalho, justamente, nós trabalhávamos juntos. Era um trabalho fantástico. Vocês tinham a salinha de vocês lá. E era um trabalho mesmo que a gente não tinha medo de... Olha, o que tem no Romário hoje, todas aquelas transformações, você pensando bem, pouca coisa. Tem a cantina hoje que foi feita. Mas o resto foi naquela época que nós fizemos. Aquele muro ali na entrada, que era um painel... Estava preparado um painel para ser pintado, no fim não ficou sem pintar. Mas toda a transformação que foi feita, né? Porque a gente tinha assim como base o seguinte, todo aluno tem direito à vaga. Não tinha sala, cria-se a sala. Todo aluno tinha direito à vaga. E nós nunca deixamos de aluno sem lugar, não. Fomos criando, crescendo e fechando, chegou no máximo, né? Mas chegou. E essa situação aí, porque daí depois surgiu toda aquela problemática com a direção, né? E aí o senhor participou das eleições, venceu, teve um acerto aí depois? Não, a direção saiu, né? A diretoria saiu. Mas os outros professores ficaram. Não teve nunca. Eu me lembro que... Porque ela fazia... A direção fazia aquele movimento danado, né? Que eu ia mandar embora, que eu ia fazer isso. Isso tinha uma pressão em cima de todo mundo. E, inclusive, a mãe do Zé, né? Do Zé Bode, saiu da escola e tal. E um dia ela voltou, ela falou, professor, posso voltar? Eu falei, mas menina, a escola é de vocês. Não teve. Não tem isso, né? Passadas as eleições, o negócio era a escola ir para frente e demos a mão, todos deram a mão e fora. Então você lembra que a Cristina Covalzu, que era vice, o Iedo, outro vice, e olha, tocamos a escola que era uma escola, e estava num momento muito difícil. Eu me lembro, a primeira noite que chegamos lá, o Iedo era o professor da noite, mas eu fui junto e tal. Bom, eu cheguei em casa, foi sujo de sangue, separa a briga. E depois foi feito um trabalho tão grande e a escola ficou uma escola. Não tinha mais problema nenhum. Né? Era uma escola tranquila. Tanto que chegava gente de Pinhais, os pais de Pinhais, falavam, eu preciso pôr meu filho nessa escola. Eu falava, não, mas meu senhor não tem vaga agora. Lá de Pinhais tem vaga lá, né? Eu falei, mas quanto que é? Eu pago. Eu falei, não, essa é escola estadual, aqui não se cobra, aqui é o direito. É que hoje não tem. Está cobrindo aqui o pessoal que mora em Piraquara. Mas até isso, queriam pagar, porque a escola estava num nível tão alto. E graças aos professores, né? Você lembrar bem, os professores era fantástico. Pelo menos, eu sempre coloco essa questão que os anos 80, eles foram, assim, muito importantes, né? E eu acho que nunca se viveu tão intensamente uma época como os jovens, os próprios professores, porque era muito agradável estar no Romário Martins naquela época, né? Dizer que a gente fez parte daquele grupo lá e tal, porque era muito bom. Era bom. Né? A gente sentia bem, né? A escola é uma escola gostosa. Eu só saí do Romário quando não tinha mais... Você lembra? Não tinha mais... Não cabia ninguém. Nós estávamos com, 600 e poucos alunos que não estavam tendo aula ali na igreja, lembra? Lá na biblioteca. Não cabia. Daí foi quando o Dili falou, tem um prédio aqui, um prédio grande lá em cima, que era o hospital, né? E é bonito, e está fechado, faz 12 anos. E eu falei, mas vamos ver isso, vamos dar uma olhada. Mas isso aí era mais ou menos em que ano? Olha, foi em 90, começamos lá em 93, foi em 91, 92, né? Mas aí me diga uma coisa, o senhor se elegeu a primeira vez anos. Em 85? Fiquei em 86 e 87. Em 88 fiquei de novo, 89, daí inteirou duas gestões, daí que eu me afastei. Que não podia candidatar uma terceira. Uma terceira. Daí eu fiquei só como professor. Mas daí veio essa luta lá não precisava descobrir um espaço. Porque na realidade,
a Fundepar tinha passado 40 mil cruzeiros na época, acho. 40 mil. Acho que era cruzeiro ainda, né? Ou reais. Cruzeiros, hein? Cruzeiro. Aqui, para construir uma nova escola. E passaram os meses, e o prefeito, antigamente, era o lá de Piais, Luiz Cassiano, devolveu o dinheiro, disse que não tinha lugar. E daí isso atrasou muito. Atrasou demais. Porque daí os alunos estavam aí. Daí foram lá, olhamos aquilo e tal. E o síndico do prédio, daquele prédio, tinha sido meu colega de escola, lá em Jacarezinho. Então ele me deu um documento e eu podia entrar lá a qualquer hora. Então eu entrava, estudava, via. Falava, isso aqui vai ser uma beleza. Vamos fazer uma escola fantástica aqui, né? Mas... E eu acho que foi questão política. O pessoal tinha medo de que aquilo saísse para uma escola em que o nome podia surgir um nome muito forte, tal, e começaram a segurar. A gente teve reuniões, eu me lembro, o seu Bibi participava, ia junto, tivemos lá no Palácio do Governo, tal, estava por pouco. Nós tivemos um dia que veio o superintendente da Fundepar e veio o secretário de Educação, que era o Valverde, e tinha, eu não me lembro o nome do superintendente. Passaram um dia aqui estudando aquilo. Almoçaram aqui, tal, vai. E eu vi que podia sair. A situação pode colocar, mas quando eu acho que era questão, me falaram, ó, você não vai conseguir. O problema não estava tanto lá, estava aqui. Estava aqui, você não vai conseguir. Não vai conseguir pelo seguinte, estão com medo. E daí, cortaram mesmo, daí não teve jeito. Aí o que aconteceu foi que demoliram o prédio lá, foi invadido, né? Aquilo foi demolindo. Um dia eu cheguei lá e, olha, francamente, chorei de tristeza, velho. De ver a situação que estava o prédio, que a gente podia ter uma escola de primeiro mundo. Daí reunimos em casa, estava um punhadinho de colegas lá, tal, e o que vamos fazer? Vamos invadir. Pois vamos invadir. E fomos lá, entramos lá, fizemos uma fogueira, né? Uma fogueira, e a gente pernoitava lá, as né? Vigílias. Vigília, você se lembra disso, participaram disso, né? Ficava na vigília lá, até que o governador mandou o secretário da Saúde, o Nizam Pereira, para ver o que estava acontecendo. O Nizam veio e a gente ficou admirado da coragem do Nizam, né? Porque de noite chegou, parou ele e a esposa lá longe da fogueira, desceram do carro, porque aqui era a turma falava, Piraquara, por causa da Penita, gozava de um prestígio não muito bom, né? Pois é. Nada, desceu, veio, ninguém se mexeu até ele chegar. Quando ele chegou na fogueira, daí nós fomos se apresentar. Sou professor tal, daí conversamos. Até porque, apesar de que existisse esse receio, né, era mais pelo que contavam fora de Piraquara. Fora de Piraquara, em Curitiba. Na verdade, o grupo não oferecia... Nada, não tinha problema nenhum. Não oferecia risco para ninguém, para ninguém. E daí, só ficava lá tocando, né, viola e tal. Bom, daí o Nizam veio, o Nizam falou o seguinte, me lembro como fosse hoje. Eu quero deixar para vocês aqui um anfiteatro reformado. E vamos passar isso para a educação. E fez. E ele arrumou um anfiteatro e passou para a educação. Daí começou a guerra lá em cima. Mas a gente encontrou uma ajuda muito grande no superintendente da Fundepar, que era o irmão do governador. Maurício Requião. O Maurício é um cara que chegou, veio, acompanhou cada ponto onde tinha aula, ele foi ver. Ele foi na igreja, ali fora na igreja. Ele esteve lá debaixo da biblioteca, tudo direitinho. Ele falou, não tem jeito. Nós temos que reformar um desses pavilhões e trazer os alunos para cá. Daí ele falou, nós vamos fazer isso. Mas a grande dificuldade era a Secretaria de Educação, que ela não queria, não admitia que tivesse uma escola naquele prédio. Escola tinha que ser padrão, tinha que fazer, mas
Tinha que ser padrão, mas não construíam, né? Não se tinha perspectiva naquele momento. E aonde que os alunos iam ficar? Ele falou não. E ele bateu o pé, viu? Ele forçou a barra e construiu, mandou reformar. Nessa época ainda era o Belmiro Castor, o Valverde lá, o secretário da Educação ou não? Agora eu não me lembro quem era. Não, já tinha saído, né? Acho que já não era mais. Daí, eu sei, ele veio, olhou e autorizou a reforma pela Fundepar e saiu no dia... E demorou, né? A reforma era grande. Reformou. Daí no dia 10 de maio de 93, né? Vocês se lembram? Daí que nós saímos daqui e subimos pela rua aí. Paramos lá no anfiteatro, fizemos uma fala no anfiteatro e de lá nós fomos encaminhá-los lá para a escola. Escola novinha, tudo arrumadinho, tudo uma beleza. Daí estava lá. Tremenda conquista. Uma tremenda conquista para a comunidade, né? E o bom de tudo isso, que a comunidade estava lá junto com a gente. O Barba estava lá junto com a gente, que morava ali pertinho. O Nelson, que era policial, estava lá junto com a gente, que depois passou, largou a polícia e foi fazer faculdade e hoje é professor, é diretor. Exatamente. Então, isso foi um tempo bom. Eu acho que a passagem da gente por esse... Não ficou em branco, não. Mas não fiz muito, mas um pouquinho... Mas eu queria que o senhor falasse também um pouco de como que foi depois esse início lá, como que porque o senhor foi diretor lá também. Fui. Então, quando eu cheguei, a intenção é que eu não fosse o diretor, né? Sabe que é meu colega, tá hoje, nunca deixou de ser meu amigo, mas não queria que eu fosse diretor. Questão política, né? Questão política. A intenção política é besteira. Eu só fui na política empurrado. Eu nunca fui de falar, eu quero ser isso. Eu não queria nada. Eu nunca nem... Não tinha intenção política. Então, mas eles tinham medo. Esse era o grande problema. Então, foi difícil. Não consegui, porque eu sabia da escola, eu conhecia tudo. Ali, de todos os prédios. Mas daí eles convenceram a Rita, né? A ser... Porque, na realidade, não sei se você lembra quem era o inspetor. Lembro. Então, mas não vou citar nome, mas ele colocou a Rita lá, de direção. Tudo bem, a Rita é uma pessoa fantástica, minha amiga, e fica na direção, não tinha problema nenhum para mim, né? Eu acho que o grande problema era ter onde os alunos ficaram, e eles estavam acomodadinho, todo mundo tendo aula, uma salinha beleza, tudo legal, tudo em paz, tudo em paz. Mas daí o Maurício falou, não pode. O diretor dessa escola tem que ser você. Eu falei, não tem problema, não abro mão. E ele foi lá e trocou tudo e me fez pegar a direção. Eu não tinha, para mim tanto faz. Eu sozinho nunca não seria ninguém. É o conjunto, né? É a comunidade toda junto, isso que era importante. Então foi assim. E que nós não falamos, né? Mas a gente estava todo o tempo aqui se referindo ao Colégio Mário Brandão Teixeira Braga, né? Que o nome, inclusive, esse nome foi o Dille, que pôs, porque houve uma disputa dos nomes, assim como houve a disputa dos logos da escola, e uniforme, tudo democraticamente. Tudo resolvido democraticamente. Democraticamente. Quem ganhou. O Serginho está lá até hoje, porque foi democrático. Então, mas foi assim, eu acho que na vida você tem algumas coisas que você tem o seu livre-arbítrio, mas eu acho que o destino também está ali. Você tem alguma coisa que você tem que fazer. Eu não sei se eu poderia contar por que eu estou dizendo isso, justificar isso. Pode, fica à vontade. Esse é o seu momento. Mas é místico. Posso? Pode. Então eu vou contar. Eu acho que a gente tem, então, o que eu estou dizendo desse negócio de destino, por isso. Porque eu tive um sonho lá do Mário Braga,
Mas não era o Mário Braga, daquele espaço. E tinha uma casa branca e uma escada. Na realidade, eu vou começar bem direito, eu vou contar inteirinho, pode? Pode, você não vai ter problema. Sem problema. Então, eu estava no espaço, eu tinha desprendido do meu corpo, eu estava no espaço. E tinha um senhor de idade, estava num cômodo, não sei se era cozinha, o que era ali, mas eu me lembro que tinha uma porta, sabe essas portas duplas? Abre a janela, fecha, e a porta. Uma porta daquele jeito, lá em cima. E a gente estava olhando para baixo, estava no espaço. E eu estava falando para ele o seguinte, ele estava enraizado com aquele pedaço ali, porque aquele pedaço tinha sido dele. E ele estava muito preso naquilo. E eu dizia para ele o seguinte, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu estou lutando para transformar aquilo numa escola, que vai ajudar muita gente, né? Para, assim, título assim, tentando consolá-lo, de que talvez aquilo fosse muito mais importante ser uma escola do que fosse dele. Então, e daquilo ele me levou lá embaixo, lá não. Daí que eu vi essa casa branca, uma escada de tijolo, assim com parapeito de tijolo, tudo branquinho, mostrou aquilo tudo e eu acordei. E eu perguntava para todo mundo, de uma casa, tal, ninguém sabia dizer. Eu contava o que eu via, né? O sonho ficou bem gravado. E daí, quando foi o dia da inauguração não, eles terminaram o prédio e teve um churrasco, né? Lá com os pedreiros e tal. Osmarzinho que fez lá, tinha feito um churrasco para os pedreiros. E eu chegando lá conversando, daí encontrei um pedreiro lá. E ele me falou o seguinte, eu contei a história, falei, não, era do tio, ele era dos parentes dele, esqueci o sobrenome. Mora ali, aquela terra ali, puxa. Da região ali? É. Dos Escarente? Escarente. Escarente. Então, o mais novo, eu conversei. Ele falou, eu não me lembro, mas isso aqui era meus parentes e tal, meu irmão sabe. Daí eu conversei com ele, chamei e falei, contei para ele a história. Ele falou, professor, você tem coragem? Eu falei, eu tenho. Então, e o Gerson estava comigo. Então eu vou te levar lá. E daí naquele pavilhão que hoje é do município, escola municipal, estava todo escuro, todo arrebentado, e nós passamos para aquele corredor, lá por dentro. De vez em quando acendia um isqueiro para dar uma olhadinha, porque eu batia nas paredes. Saímos lá no fundo, e ele me levou lá direitinho, me colocou numa posição, falou, professor, o problema é o seguinte, essa casa ficava aqui. A escada não era da frente, era a escada da cozinha. Aquela escada que eu falei para ele, era a escada da cozinha. E assim mesmo, e daí tinha uma pereira do lado, eu me lembrava da pereira, tudo direitinho. E daí ele me falou, eu falei para ele, não, mas está meio esquisito ainda. Porque no sonho era tudo muito limpinho aqui. E ele falou, professor, aqui era um terreiro que era varrido com vassoura de mato. Isso aqui era tudo limpinho. Daí, ó, o meu cabelo, o dele também, e o do Gerson também. Ficamos todos arrepiados, com aquele negócio. Você vê, então, tudo tem uma razão de ser, né? Então, acho que toda essa luta, tudo, tinha outros motivos, né? Aqui e fora, que precisavam ser solucionados. Então, talvez fosse isso que... E tudo conspirou para que convergisse para esse local e acontecesse tudo o que aconteceu, né? E a gente ter essa bela história, né? E hoje você vê que o prédio está todo na mão da prefeitura, né? Está funcionando. Tudo funcionando direitinho, que era o desejo da gente, que não deixar aquilo abandonado. E hoje atende tantas crianças ali, né? De um lado, do outro. Uma beleza, uma maravilha. Então, acho que pelo menos essa parte ficou acertado. E a outra também ficou acertada. Eu acho que a vida é assim, né? E aí o senhor ficou no Mário Braga desde a fundação? Fiquei, né? Nunca mais saí, né? Até a aposentadoria. O ano passado? 2008. 2008, quando daí o senhor... Em 2008 eu já não tinha mais, o governo não tinha mais como me contratar, né? Aí.
tive que deixar a escola. É isso aí. Aí. Eu acho que a gente cumpriu o papel aqui, conseguimos ouvir essa bela história aí. Não sei se o professor teria mais alguma colocação a fazer que a gente não tenha comentado. Não, acho que tá. Foi legal, não deu pra gente recordar boa parte da vida, tá aí, viu? Uma boa parte da vida, viu? Mas que bom, professor. Eu, em nome da Iniciativa Piraquara Ontem, Hoje e Sempre, agradeço a sua recepção a nós aqui, a todas essas informações, que eu acho que para nós, tanto para mim como para o Sérgio, a gente pôde voltar um pouco no tempo aí, relembrar com saudades, principalmente a questão do Grêmio Estudantil, que eu acho que foi assim, um período fantástico, bem né? Fantástico e intenso e de trabalho mesmo, né? E ficamos por aqui agradecendo e principalmente, mais uma vez, agradecendo a tudo que o senhor nos informou aqui, a sua gentileza em nos receber. Menino, não tem de quê. Nem podia ser diferente, podia? Não podia ser diferente.